Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte do primeiro Intervozes, Simpósio Internacional Transdisciplinar, que nessa primeira edição traz um ciclo de palestras sobre os benefícios assistenciais e o desenvolvimento sustentável. Eu vou falar com vocês sobre os benefícios assistenciais no Brasil, como eles se relacionam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar um pouco sobre quais são, como acessar e quem tem direito a esses benefícios. Mas antes eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Eren Caetano de Mello, sou assistente social, especialista em políticas públicas, atuo hoje no âmbito municipal, na Diretoria de Vigilância Socioassistencial e Apoio à Gestão do SUAS. Anterior a isso, fiquei durante 8 anos na coordenação do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, onde nós costumamos dizer que é a porta de entrada para o acesso, aos benefícios socioassistenciais. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o papel dos benefícios sociais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o cadastro único e as especificidades dos 10 principais programas de benefícios socioassistenciais que nós temos hoje no Brasil. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel dos benefícios socioassistenciais. Os benefícios assistenciais oferecidos pelo governo brasileiro, eles desempenham um papel fundamental na garantia de direitos e na promoção da cidadania de milhões de pessoas. Eles abrangem desde o combate à fome até o incentivo ao esporte, apoio à moradia, educação e segurança de renda. Eles buscam reduzir as desigualdades e oferecer suporte a populações em situação de vulnerabilidade. Se a gente parar para pensar, eles dialogam diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. O papel dos benefícios assistenciais, eles dialogam diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 1, que é erradicação da pobreza, que ele tem como objetivo acabar com a pobreza de todas as suas formas e em todos os lugares. Eles dialogam também com o objetivo número 2, que é o Fome Zero, que tem essa ODS, tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ele conversa também com a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que tem por objetivo assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas em todas as idades. O objetivo 4, Educação de Qualidade, que tem por objetivo assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. E também com a ODS número 10, que é a redução das desigualdades, que tem por objetivo reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Bom, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre como acessar esses benefícios. Bom, pelo instrumento do governo federal brasileiro, que é o Cadastro Único. Ele é utilizado para identificar, caracterizar e localizar as famílias em situação de vulnerabilidade social, com a finalidade de que elas tenham acesso aos programas sociais. Bom, eu quero trazer para vocês também alguns aspectos legais desses benefícios, que foram instituídos tanto pelas leis 8.742 de 93, quanto pela 14.601 de 2023 e regulamentado pelo decreto 11.016 de 2022. Quero falar um pouquinho para vocês sobre a lei 8.742 de 1993, que é um marco importantíssimo na assistência social brasileira. Ela é a lei orgânica da assistência social. Ela dispõe sobre a organização da assistência social no Brasil, estabelecendo os princípios e diretrizes para sua execução. Ela define a assistência social como um direito do cidadão e dever do Estado, e estabelece um conjunto de ações públicas e sociais para garantir o atendimento às necessidades básicas.
Isso foi extremamente importante, né? A partir da LOAS, então, a assistência social sendo reconhecida como direito e não como caridade, como era visto anteriormente. Nós temos também a Lei 14.601, que é de 2023, né, que ela institui o programa Bolsa Família, substituindo o programa Auxílio Brasil. Era um, aí mudou de governo, era o Bolsa Família, mudou de governo, eles trocaram o nome por Auxílio Brasil e agora voltou para Bolsa Família. Mas o programa é o mesmo, né? Além disso, a lei ela altera alguns dispositivos da LOAS, né, e outras normas relacionadas a benefícios sociais. E o decreto 11.016, ele estabelece normas para identificação e caracterização das famílias, né, diretrizes e objetivos do cadastro único, cadastro de atualização de informações, o sigilo dos dados, as competências, né, do Ministério da Cidadania na gestão desse cadastro único. Ele é fundamental para garantir a eficiência e a transparência na gestão dos programas sociais, porque ele estabelece regras claras para o cadastro único. Né? Então, esse decreto ele contribui para uma seleção justa e adequada das famílias, né? Ele assegura que os benefícios sociais cheguem às famílias que realmente precisam. Ele traz uma melhoria da gestão dos programas, porque ele facilita o monitoramento e a avaliação desses programas sociais, e ele traz também a redução das fraudes. Ele ajuda a evitar o uso indevido dos recursos públicos. Bom, nós também conseguimos identificar no decreto os objetivos e as diretrizes do cadastro único, assim como eu falei, né? E também a definição para família de baixa renda, que é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. Bom, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre como acessar esses benefícios. Bom, pelo instrumento do governo federal brasileiro, que é o Cadastro Único. Ele é utilizado para identificar, caracterizar e localizar as famílias em situação de vulnerabilidade social, com a finalidade de que elas tenham acesso aos programas sociais. Bom, eu quero trazer para vocês também. Olá, agora que nós já falamos sobre os aspectos legais, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte do primeiro Intervozes. O cadastro único ele é feito de forma presencial, transdisciplinar, pessoalmente, nessa primeira edição de atendimento, traz um ciclo de palestras sobre os benefícios assistenciais dos municípios brasileiros. Eu vou falar com vocês sobre os benefícios ele sempre tem o responsável familiar, como ele se relaciona aos objetivos que vai ser responsável por aquele cadastro. Nós vamos falar um pouco sobre fazer alterações ali naquele tem direito a esses benefícios. E essa pessoa, mas ela precisa levar para vocês a maior quantidade de documentos que ela conseguir levar. Assistente social, CPF, a carteira de trabalho, título de eleitor, hoje no âmbito é extremamente importante na diretoria de vigilância assistencial e apoio à gestão, para que essa base de dados realmente ela seja confiável durante 8 anos e que as pessoas tenham um acesso realmente aos benefícios assistenciais onde nós costumamos dizer que é a porta de entrada. É importante levar o comprovante de endereço, acesso, né, aos benefícios assistenciais, né? Não serve, eu moro na área rural, nós vou levar o comprovante de endereço de uma pessoa da família dos benefícios sociais, dos objetivos de desenvolvimento. Comprovante de endereço é de onde a pessoa mora e as especificidades dos 10 principais em algum programas, em alguma área invadida, de benefícios assistenciais que nós temos hoje no Brasil. Não tem problema. Ela não deixa de fazer o cadastro, tudo bem? Né? Ela vai dar os dados ali de onde ela mora, parte do primeiro como chegar simpósio internacional transdisciplinar, né? O nome de nessa primeira edição, o nome do assentamento, traz um ciclo de palestras vai ser feito da mesma forma. Além disso, é importante que ele leve também, eu vou falar pelo menos sobre os benefícios assistenciais de todas as pessoas que moram se relacionam aos objetivos de preferência o CPF. Nós vamos falar um pouco sobre através do CPF, como acessar a base de dados do governo federal, faz uma varredura no sistema e verifica
quais os Eu sou benefícios Eren aquela Caetano de pessoa Mello, tem sou direito. assistente social, especialista em políticas Bom, e públicas. quais são os Atuo hoje no benefícios âmbito que podem ser municipal, na acessados diretoria de através do vigilância Cadastro Único? socioassistencial e apoio à gestão do Maior SUAS. programa do Anterior Brasil a que nós isso, temos fiquei hoje durante é o 8 programa anos Bolsa na Família. coordenação do Centro de Temos também a Referência de Tarifa Assistência Social de Social, Energia o Elétrica, CRAS, o ID onde nós Jovem, costumamos dizer que é a porta de Programa Pé de entrada Meia, para o ao BPC, acesso, que é o né, aos benefício de benefícios prestação continuada, socioassistenciais. a isenção de taxa nos E concursos hoje nós públicos, vamos a abordar um carteirinha do pouco idoso, sobre o papel dos farmácia benefícios popular, sociais e os objetivos de dignidade desenvolvimento menstrual e o sustentável, programa cadastro Cisternas. único e as Esses são os especificidades 10 dos 10 programas principais mais importantes programas que nós vamos de trazer benefícios para vocês socioassistenciais que nós temos hoje no nesse Brasil. momento e quais são Olá, as boa formas de noite, tudo acessá-los. bem? É um prazer estar. Gente, então vamos começar aqui pelo programa Bolsa Família. Como eu já disse para vocês, é o maior programa de transferência de renda do Brasil e ele busca garantir renda para as famílias em situação de pobreza, que, de acordo com a Lei 14.601, que institui o programa, é aquela família com renda máxima por pessoa da família de até R$ 218 por mês. O que o programa Bolsa Família paga hoje? Um valor mínimo de R$ 600 por família. E esse valor, ele vai alterar de acordo com a composição familiar. Então, se naquela família tem crianças de 0 a 6 anos, aquela família vai receber, além dos R$ 600, mais R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Se na composição daquela família tem pessoas de 7 a 18 anos ou pessoa que esteja gestante, ele vai receber R$ 50 a mais por pessoa, né? Então, se tiver duas pessoas gestantes, vai ser R$ 50 para cada. Se tiver uma criança de 7, uma de 8, uma de 15 e uma de 17, vai ser R$ 50 para cada. Né? Então, os valores, eles alteram de acordo com a composição familiar. Hoje, o programa Bolsa Família paga o mínimo de R$ 600, né? Então, de acordo com o número de pessoas ali da família e com de acordo com as condições daquelas pessoas, esse valor, ele aumenta. Para que a família receba o benefício do Bolsa Família, ela precisa cumprir algumas condições. Não é um benefício que ela vai receber indiscriminadamente, sem que o governo cobre uma contrapartida dela, né? Então, essa contrapartida nós chamamos de condicionalidades. O que são essas condicionalidades? São compromissos que as famílias beneficiárias devem cumprir para continuar recebendo os benefícios do programa Bolsa Família. Existe a condicionalidade na saúde. A família precisa garantir que o calendário vacinal de crianças até 7 anos esteja em dia. Precisa fazer o acompanhamento do estado nutricional, então a criança vai ser medida e pesada, e as gestantes, elas devem realizar o pré-natal. Tem também a condicionalidade da educação, que é a frequência escolar. Para crianças de 4 a 6 anos, o governo federal exige que a família cumpra 60% de frequência. E para a educação de crianças de 6 a 18 anos, 75% de frequência. Essas condicionalidades, elas são verificadas bimestralmente. Então, bimestralmente as escolas mandam para o governo federal ali a frequência das pessoas que recebem o benefício e o pessoal da saúde também manda essas informações para o governo federal, que manda para o CRAS fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento das famílias é algo extremamente importante, porque quando o governo federal encaminha a listagem das famílias que não cumpriram as condicionalidades, a equipe técnica do CRAS vai atrás dessas famílias para saber o que aconteceu.
E nessas reuniões que acontecem para identificar o motivo do descumprimento dessas condicionalidades, podem ser identificadas diversas situações, né? Então, pode ser que a criança não tenha ido para a escola por questões alimentares, por questão de falta de dinheiro para o transporte, pode ser por uma questão de violência. Então, a equipe técnica do CRAS ela vai identificar qual que é a situação e trabalhar com aquela família para que aquela família seja promovida. O governo federal, ele impõe essas condicionalidades, porém, ele não tira o benefício da família que não cumpre, né? Ele dá a oportunidade dessas famílias cumprirem através de um acompanhamento que é feito pela equipe técnica dos CRAS. Essas condicionalidades, como eu disse antes para vocês, elas são analisadas a cada 2 meses. Então, existem algumas sanções que são aplicadas para as famílias que não cumprem essas condicionalidades, né? Se ela não cumpre da primeira vez que o governo federal analisa, que é no início do ano, ele vai receber uma advertência. Essa advertência é como um sinal ali amarelo de atenção. Olha, tem alguma coisa errada. Se ela continua sem cumprir, a próxima sanção vai ser o bloqueio. O governo federal bloqueia o benefício daquela família por 30 dias. Passado esses 30 dias, o benefício é desbloqueado. Persistindo o descumprimento dessa condicionalidade, acontece a primeira suspensão do benefício. O benefício ele fica suspenso por 2 meses, depois ele é liberado, porém a família não recebe o retroativo. Caso permaneça, acontece a segunda suspensão, que é a mesma coisa. Fica 2 meses com o benefício suspenso, depois retorna sem receber o retroativo. E se a família permanecer pela quinta vez com descumprimento de condicionalidade, aí sim o governo federal cancela o benefício. Lembrando que para cada sanção, a equipe técnica do CRAS vai em busca dessa família para entender o que está acontecendo. Daí a importância das famílias manterem o cadastro único atualizado. O cadastro único ele deve ser atualizado a cada 2 anos. Bom, pessoal, acho que é importante também deixar registrado o quanto esse programa é importante. Além de ser o maior programa de transferência de renda do Brasil, ele é um programa que permite que essas famílias em situação de vulnerabilidade sejam acompanhadas pela equipe técnica do CRAS. Através da questão das condicionalidades, dos descumprimentos, né? Essas famílias elas sendo identificadas, elas mantendo o cadastro atualizado, e a equipe técnica conseguindo entrar em contato com essas famílias, a equipe técnica do CRAS pode trabalhar as potencialidades dessa família em todos os sentidos, né? Com encaminhamentos diversos, né? Para programas profissionais, para vagas de trabalho, para questão da superação dos desafios que essa família está vivendo, né? Então, assim, mais uma vez eu quero deixar registrado a minha admiração pelo programa Bolsa Família. É um programa essencial para a nossa população brasileira, né? E é um programa, assim, lindo e extremamente necessário. Bom, então vamos dar sequência com o próximo benefício, que é a tarifa social de energia elétrica, que é um benefício do governo federal, que oferece desconto na conta de energia para famílias com baixa renda, de acordo com o consumo mensal. Esse benefício ele foi regulamentado pela Lei nº 12.212 de 2010 e pela medida provisória número 1.300 de 2025, que trouxe uma nova roupagem para esse benefício. Quem pode acessar a tarifa social de energia elétrica são as famílias cadastradas no cadastro único, com renda per capita de até meio salário mínimo,
mensal. Ou famílias que tenham pessoas que têm necessidade de uso de aparelhos elétricos terapêuticos com renda de até 3 salários mínimos. Idosos a partir de 65 anos com renda de até meio salário mínimo per capita. E pessoas com deficiência que recebem o BPC. A tarifa social de energia, ela funciona com um desconto de 100% para consumo de até 80 kWh mês. Quem consome até 80 kWh mês vai ter 100% de desconto na tarifa de energia, porém a conta ela pode ainda vir para a pessoa com as taxas de ICMS, contribuição de iluminação pública, de acordo com as leis estaduais e municipais. O consumo que ultrapassar os 80 kWh não vai receber o desconto, tá? Então, a gente precisa ficar atento que a conta ela não vai vir zerada, né? Porque tem ali os tributos que são cobrados normalmente. O que não será cobrado é a tarifa básica da energia elétrica. É importante ressaltar que para ter acesso a esse benefício, não é preciso que a pessoa entre em contato com a companhia de energia, que ela vá em algum lugar solicitar esse desconto. Não existe essa necessidade. Basta que ela faça o cadastro único. O governo federal vai analisar de acordo com o que foi declarado e ela tendo os critérios, ela já vai automaticamente acessar essa tarifa social de energia elétrica. O único caso que ela vai precisar fazer a solicitação é o caso das pessoas que utilizam os aparelhos eletrônicos terapêuticos, que aí sim eles vão levar uma série de documentos até a unidade, né, local, para que seja analisado e aplicado esse desconto. Bom, agora eu vou trazer para vocês o programa Identidade Jovem, que é mais conhecido como ID Jovem. É a carteirinha das juventudes, que possibilita pagamento reduzido e desconto ou isenção de taxa em transporte coletivo interestadual, de acordo com o Decreto 8.537 de 2015. De acordo com o decreto, jovens com idade entre 15 e 29 anos, com renda familiar de até 2 salários mínimos, podem ter direito a esse benefício. Basta que eles tenham o cadastro único ativo, atualizado e válido, né? Eles vão acessar o site idjovem.juventude.gov.br e preencher os dados que vão ser solicitados conforme está no cadastro único. Então, quando a pessoa faz o cadastro único, lá na unidade onde ela fez, ela recebe um comprovante de cadastramento, que é chamado de folha resumo. Lá tem o nome, a data de nascimento, o nome da mãe. Então, precisa estar atento à grafia, né, dos dados, porque o site ID Jovem, ele funciona atrelado à base de dados do cadastro único. É importante, então, que o jovem verifique quando for fazer o cadastro único se os dados foram digitados corretamente, se não houve ali alteração, de erro, né, na digitação, e que ele coloque exatamente igual está no cadastro único no site do ID Jovem, para que ele consiga ter acesso a esse benefício. Dando sequência, nós vamos falar sobre o programa Pé de Meia, que é a poupança do ensino médio. É um programa regulamentado pela Lei 14.818 de 2024. Esse programa, ele é para estimular a conclusão do ensino médio. É um programa estilo poupança para estudantes de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio, inscritos no cadastro único. Ele tem como objetivo democratizar o acesso, reduzir a desigualdade social entre os jovens,
fomentar a inclusão educacional, estimular a mobilidade social. Estudantes regulares e estudantes da educação de jovens e adultos de 19 a 24 anos, matriculados no ensino médio de escolas públicas, têm direito ao benefício, desde que eles estejam ali no público de baixa renda e estejam inscritos também no cadastro único. Uma das condições para recebimento do programa, do benefício, é a comprovação da matrícula e a comprovação da frequência de 80%. Bom, os valores do pé de meia, eles vão ser divididos da seguinte forma. O aluno matriculado no ensino regular, ele pode receber até R$ 9.200, sendo que serão R$ 200 na matrícula, R$ 200 em 9 parcelas mensais e R$ 1.000 por cada ano de conclusão. E mais R$ 200 no ensino médio para aqueles alunos que fizerem o Enem. O saque desse valor, ele ocorre na conclusão do ensino médio. Bom, para os alunos da educação de jovens e adultos, chega ao valor de R$ 6.500, dividido da seguinte forma: R$ 200 na matrícula, né? R$ 225 por frequência, sendo 4 parcelas anuais, R$ 200 para aquele aluno que fizer o Enem e R$ 1.000 por ano concluído. O saque desses R$ 1.000 é na conclusão do ensino médio. Então, aí é uma poupança, né, com um valor bem razoável, bem interessante. Lembrando mais uma vez da importância da atualização do cadastro único, né? Lembrando que todos esses benefícios aqui estão atrelados ao cadastro único. Então é importante que essa família esteja com o cadastro atualizado, porque lá consta a informação de qual escola aquele adolescente, aquele jovem está matriculado, né? Então, através da atualização desse cadastro, colocando também a renda familiar, é que o jovem vai ter acesso a esse benefício do pé de meia. Dando sequência, nós vamos falar sobre o BPC, benefício de prestação continuada, que é também um benefício de transferência de renda. É um benefício importantíssimo que leva dignidade a milhões de brasileiros que não contribuíram com a previdência social ou que têm deficiência e que não consegue se manter nem ser mantido por sua família. O benefício de prestação continuada, ele é um auxílio assistencial garantido pela LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei número 8.742, e ele oferece renda de um salário mínimo mensal. Esse benefício, ele é concedido para pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que não tenham meios para prover a sua própria manutenção, nem tê-la provida pela sua família, além de contribuintes facultativos, também a partir de 65 anos. Requisitos para o BPC: não possuir nenhum tipo de renda, aluguel, pensão por morte, pensão alimentícia. A pessoa que vai solicitar o BPC não pode ter, de fato, nenhum tipo de renda. E que ele também não exerça nenhum tipo de atividade remunerada, né? A pessoa que vai pleitear o BPC, ela tem que dedicar-se apenas ao trabalho doméstico, na própria residência. Ela tem que estar inscrita no cadastro único e a renda familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Porém, nesse caso do BPC, a gente também tem a questão da renda per capita, né? A renda por pessoa da família. A renda do BPC não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo vigente. É muito pouco, né, gente?
mas esse é o critério para pessoas com deficiência. A renda familiar per capita não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo vigente. Nos casos dos idosos, a aposentadoria de um idoso ou o BPC de um idoso não interfere para o outro solicitar, desde que esse valor da aposentadoria do cônjuge não ultrapasse um salário mínimo. Então, se mora ali um casal de idosos, um recebe a aposentadoria de um salário mínimo, o outro cônjuge, se ele tiver 65 anos ou mais, ele pode solicitar o BPC, porque a renda daquele outro cônjuge não vai entrar ali para a contagem de renda per capita. Mas a pessoa com deficiência é apenas um quarto do salário mínimo. E no caso dos idosos, se houver outras pessoas que moram na casa, aí também passa a ser um quarto do salário mínimo. Então, se mora, por exemplo, é um casal de idosos e um filho, e esse filho tenha uma renda de um salário e meio, o idoso já não vai ter critério, né, para receber o BPC. Se esse filho tiver a renda de um salário, o idoso também não vai ter critério para receber o BPC. Então, é um benefício, assim, que ele é extremamente importante, porém o acesso a ele é um acesso bem dificultado, né? Os critérios, eles são bem rígidos, né? Então, é importante ficar atento a isso, mas o idoso e a pessoa com deficiência que estejam dentro dos critérios, ele vai sim receber um salário mínimo de renda mensal sem 13º, né, como benefício de prestação continuada. É também importante dizer que, por mais que seja um benefício social, ele é administrado pela Previdência Social. Então, a solicitação do BPC é feita diretamente para o INSS no site do gov.br. Em relação à análise da deficiência, a pessoa precisa levar toda a documentação, exames, laudos médicos, para fazer a perícia médica com médico perito do INSS. Então, a pessoa, para ter acesso ao BPC, não basta que ela fale que ela é uma pessoa com deficiência. Essa deficiência, ela tem que ser incapacitante e analisada pelo médico perito do INSS. É ele que dá o parecer final se a pessoa tem ou não critério para recebimento do BPC, mesmo que ela tenha o critério de renda, tá? A perícia médica, nesse caso, ela é indispensável, né? E a questão do BPC é que a cada 2 anos pode ser solicitada uma nova análise. As pessoas que recebem esse benefício também devem estar atentas para a atualização do cadastro único, pois quem não atualiza o cadastro a cada 2 anos tem o benefício suspenso ou bloqueado. É importante que você esteja atento para que você não tenha nenhum tipo de surpresa quando você for receber o seu benefício. Então, é extremamente importante que a pessoa lembre de fazer essa atualização no máximo em 24 meses, para que ela consiga ali manter o seu benefício, não tenha o benefício cortado e não tenha que passar por todas as etapas para acesso a esse benefício novamente. Através do cadastro único também, a pessoa pode garantir a isenção de taxa em concursos públicos, no Enem, em vestibulares e concursos diversos, tanto a nível municipal, estadual e federal. Basta que a pessoa tenha o cadastro único atualizado, que ela tenha a folha resumo, onde ela vai ter os dados da inscrição social dela,
e elas devem ficar atentas aos editais, que tem ali o prazo para solicitação dessa isenção. Temos ainda a carteirinha do idoso, que é uma carteirinha que pessoas a partir de 60 anos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos pode solicitar. Aqui não é renda per capita, tá? É renda por pessoa. Então, o idoso ele pode ter até 2 salários mínimos de renda, que ele garante ainda a carteirinha do idoso. Essa carteirinha, ela garante gratuidade ou desconto de 50% na passagem de ônibus interestadual. Então, quando o idoso vai fazer lá a solicitação da passagem, se não tiver mais vaga para isenção, ele consegue 50% de desconto, né? Isso aí é uma boa para o pessoal a partir de 60 anos conhecer o Brasil, viajar bastante, aproveitar muito a vida, né? Para que eles tenham acesso a esse benefício, eles precisam, mais uma vez, ter o cadastro único atualizado e fazer a solicitação através do site carteirinhaidoso.cidadania.gov.br. Bom, nós temos também o programa Cisternas, que tem como objetivo promover o acesso à água para consumo humano e produção de alimento, através da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo, como a construção das cisternas de placa para captação e armazenamento da água da chuva. É uma solução extremamente eficaz e de baixo custo. Ela foi estabelecida como política pública desde 2003 e regulamentada pela Lei 12.873 de 2013. Esse benefício destina-se a famílias rurais de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo, e a equipamentos públicos rurais afetados pela seca ou falta de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participar do programa, as famílias precisam estar inscritas no cadastro único, com os dados atualizados. É importante destacar também que o conceito de tecnologia social ela é central na metodologia de implementação desse programa, uma vez que ele pressupõe a interação e a participação direta ou indireta das comunidades e dos beneficiários nas suas diversas etapas. Em linhas gerais, a implementação das tecnologias, elas envolvem pelo menos as seguintes etapas, que é a mobilização social, o processo formativo e o processo construtivo. O programa Cisternas, ele integra o Plano Brasil Sem Fome e o novo PAC, no âmbito da estratégia mais ampla para promover o acesso à água e garantir a segurança alimentar das populações rurais em situação de pobreza. Nós vamos falar um pouco agora sobre o programa Farmácia Popular, que é um programa do governo federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde por meio de parceria com farmácias da rede privada. Dessa forma, além das unidades básicas de saúde e das farmácias municipais, as pessoas podem obter os medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular. O programa ele atende 12 indicações e ele contempla medicação para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, diabetes mellitus associada à doença cardiovascular e também contraceptivos. Além disso, ele dá acesso também a fraldas geriátricas. As pessoas idosas acima de 60 anos com incontinência ou pessoas com deficiência podem ter acesso a essas fraldas geriátricas. Bom,
Para que as pessoas possam acessar essa medicação, ela precisa apresentar na farmácia credenciada a prescrição médica dentro do prazo de validade, junto com um documento oficial com foto e o seu CPF. Para pegar as fraldas geriátricas, as pessoas acima de 60 anos ou pessoa com deficiência, elas devem apresentar na farmácia credenciada também a prescrição, o laudo médico ou o atestado dentro do prazo de validade, a indicação do uso das fraldas, incluindo o CID para pessoa com deficiência. Além disso, deve levar o documento oficial com foto e o CPF. Para pacientes acamados ou para pessoas impossibilitadas de comparecerem ao estabelecimento para retirada da medicação ou das fraldas, é necessário que se tenha um representante legal ou procurador para fazer isso, tá? Nesse caso, a pessoa vai levar a receita médica dentro do prazo de validade, tanto faz ser do Sistema Único de Saúde ou de serviços particulares, os documentos do beneficiário titular da receita, né? E também do representante legal, o documento oficial com foto e o CPF. Além disso, precisa ter o documento de que aquela pessoa é o representante legal, tá? Então, um documento oficial lá do juiz falando que aquela pessoa ali é o representante legal para que essa pessoa possa fazer a retirada da medicação ou das fraldas geriátricas para um terceiro. Vamos então para o 10º benefício elencado aqui para falar com vocês hoje, que é o Dignidade Menstrual, que é um programa de proteção e promoção à saúde menstrual, que visa a disponibilização de absorventes higiênicos de forma gratuita para mulheres com idade entre 10 e 49 anos que tenham uma inscrição no cadastro único, que sejam estudantes de baixa renda da rede pública, com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ou renda familiar por pessoa de até R$ 218 por pessoa, ou mulheres que estejam em situação de rua. Para essas, é sem limite de renda. Para fazer o cadastro no programa Dignidade Menstrual, elas devem acessar o Meu SUS Digital. Vai fazer um cadastro e lá nesse cadastro é emitido uma autorização. A partir do momento que ela esteja com essa autorização na mão, ela vai procurar a farmácia popular, levar junto um documento oficial com foto e o seu CPF e vai conseguir fazer a retirada desses absorventes higiênicos de forma gratuita e continuada. É um programa extremamente importante para dar realmente dignidade no período menstrual daquelas mulheres que não têm condições de se cuidar, mantendo ali a sua saúde. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero ter contribuído aí com essa explicação sobre esses 10 benefícios socioassistenciais no Brasil e a sua relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente observa que de fato existe essa relação, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são extremamente importantes e é muito bom perceber que a gente está caminhando em direção a eles. Não a passos largos, mas mesmo assim caminhando. Isso que é importante. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos para esclarecimento de dúvidas. Vocês podem entrar em contato via WhatsApp, no Instagram, no meu e-mail. No mais, eu agradeço imensamente. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero estar aqui no segundo Intervozes. Um grande abraço a todas as pessoas que estiveram aqui comigo até agora.